Bom, então vamos começar. Amanhã é o último dia do ano, mas na verdade o calendário, não o nosso calendário igual de Vaishnava, o calendário do dia solar, né? O calendário que nós usamos, o Ocidente usa, enfim, né? E amanhã eu vou postar uma aula de Srilacharya Maharaj falando sobre, enfim, o final de ano, né? Ele deu uma aula falando sobre final do ano, começo do ano, o voto que a gente tem que fazer no começo do ano. E Srila Govinda Maharaj, ele falou certa vez que a gente tem que começar o ano fazendo um voto, mas não um voto como a maioria faz. A maioria, quando vai fazer o voto no início do ano, faz promessa para que o ano come lentilha no ano novo e usa branco para ter isso, para ter aquilo, para ter paz. Não é a roupa branca que vai dar paz em você. Não é comer a lentilha que vai mudar a sua vida no ano novo. Nada disso. Nem fazer simpatia, nem dar 3 pulinhos, nem entrar no mar na hora da virada do ano. Nada disso. O que vai mudar a sua vida é a consciência de Krishna. Então, nós temos que ter a consciência de Krishna. E o voto que temos que fazer para o ano que vem, né, no calendário, como eu disse, não o Gaudiya Vaishnava, mas o voto que temos que fazer é que nós vamos tentar nos empenhar mais. Tentar fazer a vida devocional de uma forma mais séria. Nós lemos esses dias atrás aqui, uma aula de Srilacharya Maharaj, ele falando sobre vida devocional séria. E a maioria de nós não segue a vida devocional de uma forma correta, de uma forma séria. A maioria está brincando de ser devoto. Nós nunca vamos chegar a ser devotos se não estivermos com o intuito de nos render. Tudo bem, hoje nós não estamos rendidos, né? Ninguém está rendido hoje, pelo menos que eu conheço assim. Ninguém está rendido aqui, enfim, né? Quem está em contato conosco. Mas nós temos que fazer o voto que vamos tentar nos render. Vamos tentar cada vez mais nos render. Srila Govinda Maharaj, ele falou, tem um devoto que está 1% rendido. O outro devoto está 10% rendido. O outro 20%, o outro 30%, o outro 50%. Mas o devoto que está rendido 50% a Krishna, 50% do seu dia, ele se dedica a Deus. Isso é muito raro. A maioria de nós temos que fazer uma autoanálise. Quantos por cento você se dedica a Deus? Quantos por cento do seu dia, das 24 horas, da sua energia, quanto tempo você se dedica a Deus? Isso é uma análise que nós temos que fazer. As pessoas hoje têm a mania de falar autoconhecimento. Eu quero o meu autoconhecimento. O autoconhecimento quem dá, o conhecimento para nós é o Guru. Sozinho ninguém vai conhecer nada. Ninguém vai conhecer nada, que eu digo o lado espiritual, nós, alma. Nós temos que ter um guia, um mestre. Então, agora, amanhã é o último dia do ano, no domingo é o primeiro dia do ano, nós temos que fazer um voto que nós vamos tentar fazer mais serviço ano que vem do que esse ano. Porque se nós todo mundo ver o que fez esse ano, nós fizemos muito pouco. Todo mundo fez muito pouco esse ano. E o ano passado também, e o retrasado também. Enfim, desde que nós nos iniciamos, quanto nós fizemos? Muito pouco. Podíamos ter feito muito mais. Podíamos ter feito muito, muito, muito mais. Mas nós ainda estamos influenciados por Maya. Então, por isso que hoje a aula aqui, né? Atração de Maya. Então, nós temos que tomar cuidado, porque Maya está o tempo todo conosco. E como que nós vamos tomar cuidado com Maya? Colocando energia em Maya? Claro que não. Se você colocar gasolina no fogo, ele aumenta. Se você colocar a sua energia no desfrute dos sentidos, Maya vai estar cada vez mais forte. Então, Maya, a ilusão, ela está o tempo todo testando nós, e nós temos que combatê-la. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada,
Ele abriu guerra contra a Maia. Ele abriu guerra contra a Maia. Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. E nós somos a linha dele, do Gaudiya Vaishnavismo. Ele criou, ele instituiu o Gaudiya Vaishnavismo. Então nós temos que continuar o trabalho dele. Quem continuou o trabalho dele? Srila Bhakti Srila Devi Goswami Maharaj, o fundador da nossa missão. E aí passou isso para Srila Govinda Maharaj. Srila Govinda Maharaj passou para Srila Acharya Maharaj. Srila Acharya Maharaj passou agora, o ano passado, para Srila Tilaka Niriha Maharaj. Na verdade, esse ano, Tilaka Niriha Maharaj, ele assumiu a presidência do Sri Chaitanya Sarasvati Mata. E nós somos um membro do Sri Chaitanya Sarasvati Mata. Eles são o tronco da árvore, nós somos os galhos ou as folhas. Nós temos a nossa parte, nós temos que cumprir nossa parte para divulgar a consciência de Krishna. É isso que os gurus pedem. Então vamos começar a leitura aqui, falando sobre Maya. Hoje começamos o programa mais tarde, mas não há problema, vamos passar do horário. Então, essa aula foi uma aula de Srila Bhaktivinoda Charadeva Goswami Maharaj em Ekachakadam, no dia transcendental do Nityananda Trayodashi. É o 13º dia, Trayodashi é o 13º dia que Nityananda Prabhu apareceu. E Srila Maharaj deu essa aula em Bengali, para os bengalis, no dia 7 de fevereiro de 2020. Então, ele começa falando assim, a continuidade da aula, né, que lemos de manhã. Nós nos tornamos avessos ao Senhor Krishna, desde tempos imemoriais. Mas, tendo este nascimento humano, se não aproveitarmos esta oportunidade, então, quando essa vida terminar, tudo ficará para trás. Você não poderá mais falar, tudo vai parar. Se você puder utilizar a sua alma a serviço do Senhor, então haverá algum benefício. Então, aqui como disse Acharya Maharaj, nós temos um corpo humano muito raro. É raríssimo a alma estar no corpo humano. Quantos bilhões de pessoas tem na Terra? Me falaram que agora o censo foi 8 bilhões. 8 bilhões de seres humanos. O que são 8 bilhões de almas? Nada. Tem muito mais de 8 bilhões de almas num milímetro cúbico de tecido de roupa. Muito mais de 8 bilhões, porque cada átomo tem alma. Então, em 1 milímetro, o que é 1 milímetro? 1 milímetro de cúbico não é nada. Então, veja só, quantas almas existem no mundo material? Um número que não dá para contar, porque todo átomo tem alma. Então é raríssimo nós estarmos no corpo humano. É muito raro nós termos a oportunidade de estar no corpo humano. E nós temos que aproveitar essa oportunidade. E como que podemos aproveitar a oportunidade? Indo viajar, indo tomar sol, ir para a praia, ir para o campo, se divertir? Não, essa não é a forma de aproveitar. Aproveitar o corpo humano é servir Deus. Aproveitar o corpo, todo mundo fala, né, agora, amanhã a gente recebe muitas e muitas mensagens, muita paz, muito amor, muita prosperidade, todo mundo ouve isso, e alguns ainda falam isso, né? Muita prosperidade, mas o que as pessoas estão falando de prosperidade? Quem está falando de prosperidade espiritual? Ninguém que eu conheço. Ninguém que fala para mim, muita prosperidade, está pensando na minha vida espiritual.
está pensando em algo material, muita prosperidade, troca o carro, troca o celular, compre uma casa na praia, compre um sítio com piscina. É isso que as pessoas acham que é prosperidade. Muita paz, como disse lá Tia Maharaj, quem quer paz não quer servir Deus. Porque o caminho do serviço a Deus é muito difícil, é austero. Ele vai ter dificuldades, muitas dificuldades. O caminho do serviço a Deus vai ter muitas dificuldades. Por que todas essas dificuldades? Porque são os testes de Deus. Deus vai testar a gente para ver se nós queremos servi-lo ou não. Aí que entra a Maia, que é o título da aula. Aí que entra a Maia. A Maia vai sempre testar nós. Deus testa nós através de Maia. Ele deu a potência dele para Maia. Por isso que Maia é forte. E, como diz Silachara Maharaj, se você passar em todos os testes que Maia lhe der, você vai ganhar o diploma, o título. Qual que é o título? Qual que é o diploma que nós vamos ganhar algum dia se nós passarmos por todos os testes de Maia e entrarmos em Sharanagati, entrega total a Deus? O diploma de devoto de Krishna. Tem um verso que fala, Silachara Maharaj gosta muito desse verso, ele sempre falava, de 10 milhões de trabalhadores braçais, enfim, trabalhadores, carnes, de 10 milhões, uma pessoa é sábia. Veja só, de 10 milhões, um é sábio. De 10 milhões de sábios, um vai se libertar do mundo material. De 10 milhões de pessoas que se libertam, de almas que se libertam do mundo material, um é um devoto de Krishna. Então, para se tornar um devoto de Krishna é muito difícil, mas é a coisa melhor que pode existir para a alma. Não há nada mais gratificante para nós do que nós, o dia que nos tornarmos um devoto de Krishna. Nós não somos devotos hoje. Hoje nós somos aspirantes a devotos, mas não somos devotos de Krishna. Devotos de Krishna estão aqui ao meu lado. Srila Bhakti Tilakaniri Maharaj, Srila Bhakti Nirmal Charadeva Goswami Maharaj, Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakaki Srila Devi Goswami Maharaj, enfim, todo o Guru Varga, até chegar em Rupa Goswami, Sanatana Goswami, os seus Goswamis Vrindavana. Eles são devotos de Krishna. Narottama Das Thakura, Srila Bhakti Vinod Thakura, Srila Bhakti Siddhanta, todos eles. Nós não. Então, Krishna vai testar, e se nós passarmos em todos os testes, aí sim nos tornaremos um devoto de Krishna. Então, não perca a oportunidade, disse Silachara Maharaj. A oportunidade está aqui, agora, nessa vida. Nós recebemos iniciação de Guru genuíno. Quem está conosco aqui na live, dê uma olhada antes, temos aqui a Amrita Didi, o Adipurusha Prabhu, o Ishan Krishna Prabhu, dentre outros que estão aí, que eu não lembro agora, mas que comentaram aqui, foram os dois. Então, de todo mundo que recebeu a iniciação de Shila, dos gurus da nossa missão, do Guru Varga, nós temos essa fortuna, então temos que aproveitar essa vida. Vamos aproveitar essa vida, e como que, voltando no assunto, como aproveitar a vida? Servindo Deus. Nós temos alguns devotos no mundo. Aqui no Brasil não existe isso ainda, pelo menos eu não vi, né? Mas aqui no tempo de São Paulo pelo menos nunca aconteceu. Mas nós temos alguns devotos no mundo que quando eles pegam férias do trabalho material, ficam 30 dias de férias no trabalho material, o que eles fazem? Eles vão para o templo, eles vão morar no templo um mês. Então os devotos ficam um mês lá, eles acordam de manhã cedo, participam do Mangalarati, depois escutam a aula, cantam as canções, aí honram a praçada, vão fazer atividades dentro do templo, fora do templo, divulgando o templo, divulgando a consciência de Krishna. Depois disso, o que eles fazem? Depois disso, escutam o Boga Arati, que é o Arati da hora do almoço, aí à tarde volta a fazer seva,
à noite participam do programa, participam do Gora Arati, participam da aula, depois vão para a praçada, ficam um mês imersos na consciência de Krishna. Então, existem alguns lugares do mundo que eles são assim. Por que eles são assim? Porque eles perceberam que a melhor forma da gente aproveitar a vida é servir Deus. É servir Deus. A melhor forma de aproveitar a vida não é pegar as férias e ir viajar, ou ir para algum lugar. Ah, agora eu vou dormir até meio-dia, estou de férias agora. E aí tem gente que fala isso, vou dormir até meio-dia, vou para a praia, vou ficar 15 dias em tal lugar. Mas essa não é a melhor forma de servir Deus. Essa não é a melhor forma de aproveitar a vida, de aproveitar o corpo humano. O corpo humano é muito raro. Então, se lá a gente está falando aqui, nós temos a oportunidade, nós encontramos um guru genuíno. É raro também a alma encontrar um guru genuíno. Nós passamos por milhões e milhões de vidas até chegar no corpo humano. Depois mais várias e várias vidas até chegar num guru genuíno, que estão aqui ao meu lado. E depois que nós encontramos o guru genuíno, aí que entra a parte de servir. Não basta somente encontrar um guru genuíno, nós temos que aproveitar a iniciação. O que é? Servir da forma correta. Vir ao templo, cantar a Mahamantra Hare Krishna, honrar praçada, oferecer a boga, a comida para Deus, pegar uma flor na rua. Não precisa de dinheiro para servir Deus. Deus, Ele quer o quê? Ele quer o nosso coração, Ele não quer nosso dinheiro, Ele é o dono de tudo. Então, você vai oferecer uma flor para Deus, você pode falar, mas eu não tenho dinheiro para comprar um vaso. Apesar que um vaso aqui onde tem o templo na Moca, custa R$18 o vaso de flor. E vem mais de 20 flores nesse vaso. Por volta de 20 flores. Então, quem não tem R$18? Mas se você não tem os R$18, não tem problema, não precisa comprar. Passa na rua, tem várias flores na rua. Tem várias árvores, pelo menos aqui na Moca tem. Tem várias árvores que tem muitas flores. Passe, pega uma flor na rua, não precisa entrar na casa da pessoa, no jardim da pessoa. Pega uma flor que está na rua, chega na sua casa, oferece no altar, oferece para Deus, oferece para o guru. Água, você não tem água, todo mundo tem água em casa. Ofereça água para Deus. Deus não precisa de nada. Então, nós temos que aproveitar a chance desse corpo humano agora que dura pouco. Quantos anos mais a gente tem esse corpo? Os mais novos têm mais tempo. 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Ou quem é bem novinho tem 20 anos, vai viver quanto? 80 anos? Tem 60 anos ainda naquele corpo. Mas passa muito rápido. Depois amanhã já é ano novo e daqui a pouco a gente está falando de novo. Mas depois amanhã é ano novo. Os anos passam muito rápido. Então a gente tem que aproveitar a vida sim, mas da forma correta, servindo Deus. E como diz aqui no final desse verso, Srila Maharaj fala, tudo vai parar quando nós abandonarmos esse corpo, nós vamos parar de falar, não poderemos mais cantar o Mahamantra, não poderemos mais honrar a praçada, tudo vai parar quando abandonarmos esse corpo. Então, haverá algum benefício se você servir Deus antes de abandonar o corpo. Depois que abandonou o corpo, não sabemos em próxima vida qual corpo que nós vamos ter. Nós não sabemos. Se você não servir Deus, se você não se iniciar com um mestre espiritual genuíno, e aí você vai servir Deus, na próxima vida a chance de voltar como um ser humano é menos de 1%. E como disse ontem a leitura, eu li a aula de Srila Maharaj, ele falando, na próxima vida podemos ter vidas infernais. Podemos vir na Terra novamente, provavelmente, ou no mundo celestial, no mundo material, enfim, no mundo material viremos. No mundo infernal, no mundo celestial ou na Terra, mas como o quê? Como animal. Você imaginou se nós voltarmos como um porco? O senhor Indra voltou como um porco. O que come um porco? Não estou falando em suíno de granja. Estou falando
porco, que normalmente tem muito na Índia, no mundo inteiro tem, né? Ele come fezes, ele come resto de comida. Você imagina você, na próxima vida, você alma comendo fezes? Tem alguns seres humanos que fazem coprofagia, eles perdem a consciência, né? Eles ficam totalmente pirados e eles comem fezes. Alguns seres humanos já fazem isso. Imagina na próxima vida você estar nesse estágio. Ou você vive uma forma de uma larva que fica morando em cima das fezes. Tem larvas que moram, né? Elas moram. E aí você tira, como disse uma devota que veio aqui, a Vishaka Devidasi, tem uma larva em cima de umas fezes. E como que a larva pode estar em cima das fezes? A mosca vai e bota o ovo eclode e vai sair uma larva. Então, até ela virar uma mosca, ela está na larva, ela está na forma de larva. E ela fica em cima das fezes. E você tira ela do lado, põe ela do lado, ela volta. Já pensou? Nós podemos voltar nessa vida como uma larva em cima das fezes. Então, por que vamos perder tempo e não aproveitar para servir Deus? Mas a chance de você voltar no corpo humano, se você servir Deus, é muito grande. Quanto mais você serve Deus, maior a chance de voltar no corpo humano. Agora, se você servir Deus exclusivamente, se render totalmente a Deus, Sharanagati, você nunca mais voltará no corpo humano. Em nenhum outro corpo no mundo material. Você vai adquirir um corpo transcendental e vai viver eternamente com Deus. No local que é eterno, não só o local eterno, mas nós ficaremos lá eternamente. A alma adquire um corpo eterno que não é feito de átomos, porque tudo que é feito de átomo vai morrer algum dia. Nós ganharemos um corpo transcendental, eternamente ficaremos lá com Deus. Esse é o mundo transcendental, não é o céu material que todo mundo conhece. As pessoas falam, seja bonzinho, você vai para o céu. Sim, se você for bonzinho, você vai para o céu, mas o céu material. E se você for para o céu material, algum dia você volta para a terra. Mas se você servir Deus, você nunca mais volta. Se você se entregar a Deus totalmente, você nunca mais volta para o mundo material. E lá é o único lugar que tem a felicidade plena. Você é feliz o dia todo. Do momento que acorda até o momento que vai dormir. Do momento que vai dormir até o momento que acorda. O tempo todo feliz. Nós não temos noção do que é isso. E não a felicidade que a gente conhece, que é a felicidade de comer algo gostoso, de namorar, ou de ver alguém que você gosta. Não, é a felicidade da alma. E a alma só é feliz servindo Deus. Não há outra forma da alma ser feliz se não for servindo Deus. E é uma felicidade que nós não conhecemos ainda. Nós não temos noção do que é essa felicidade. Os gurus têm, os gurus falam para nós, as escrituras falam para nós, mas nós não sabemos ainda o que é essa felicidade. Então, continuando a leitura aqui, existem muitos tipos de serviço. Tendo aberto muitos templos, o nosso Guru Varga, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj e, claro, Srila Acharya Maharaj foi quem mais abriu templos. Nós temos muitas oportunidades de serviço. Mas, e daí, disse Srila Acharya Maharaj, você é capaz de ficar... Você é capaz de ser escravo do templo, sem ser um escravo ilusório? Então, esse nome é muito... Todo mundo tem arrepio desse nome, né? Escravidão. Escravidão pensa em negros, né? Mas a escravidão hoje acontece com todos nós. Comigo, com você, com todo mundo. A gente é escravo dos sentidos. A gente é escravo do trabalho. A gente é escravo do celular. Você consegue ficar um dia sem ver o celular? Experimente isso. Se o seu celular quebrar, eu conheço uma pessoa, não uma, mas várias, né? Mas essa pessoa especificamente, ela roubaram o celular dela, ela ficou desesperada. No mesmo dia ela queria comprar o celular e não tinha dinheiro.
E aí arrumou dinheiro emprestado. No outro dia estava com o celular. Porque a pessoa não consegue ficar um dia sem pegar no celular. Ela não consegue ficar, de repente, de manhã sem pegar no celular. As pessoas vêm no templo aqui, não conseguem nem largar o celular do lado do corpo ou lá na recepção. Ela tem que ficar com o celular na mão, do lado, e ficar olhando. Se está no vibrador ou se fizer um barulhinho, imediatamente a pessoa tem aquela ansiedade de ver quem que mandou a mensagem. Outro dia eu escutei uma pessoa falando que tem muita, a garotada principalmente, mas não é só garotada não, né? Mas os adolescentes, eles entram em depressão. Tem muito adolescente em depressão, porque se ele posta alguma coisa na mídia social, no Instagram, normalmente adolescente nem usa Facebook. Facebook é para quem é mais velho, né? Mas o adolescente, ele tem o Instagram, se ele postar algo e ninguém curtir, ele entra em depressão. Ele fica olhando, né? E aí tem o story, né? E aí acho que é 24 horas, né, que dura o story, alguma coisa assim. Então a pessoa posta de manhã e no outro dia ela quer ver quantas pessoas curtiram. Ela ficando até o último minuto vendo lá quantas pessoas curtiram. Se pouca gente curtiu, e o amiguinho vai lá e fala, ó, o meu teve 300 pessoas que curtiu, né? É alguém famoso, né? Coloca alguma coisa assim. Famoso que eu digo assim, é normal como a gente, mas alguém conhece 300 pessoas que curtiram. Aí o outro tem lá 20 ou 10 ou uma, ele entra em depressão. Então isso é maia, isso é ilusão. Nós temos que sair disso. E como que a gente sai disso? Somente servindo Deus. Porque quando você serve Deus, você vai ser humilde, você vai ser tolerante, você vai dar honra e respeito aos outros sem querer em troca. Na verdade não é só honra e respeito, você não quer nada em troca. Você posta lá algo, não para mostrar para o outro que você foi viajar, que nem agora, né? Eu ouvi falar também, né? A Márcia estava me falando que as pessoas postaram a ceia de Natal e ficou uma competição, qual que era a mesa mais bonita, qual que era a mesa que tinha mais carne lá, mais defunto em cima da mesa, né? Então, aquela disputa, e aí ela não postou a mesa, e ficaram questionando, por que você não postou a mesa de Natal? Né? Então isso é ilusório, isso é maia, querendo mostrar para o outro o que você faz. Você tem que mostrar para Deus, mas Deus sabe o que você faz. Deus não está preocupado, Ele sabe de tudo. Então nós temos que cair na real e sair dessa ilusão material que todo mundo está. Colocar a foto, eu ganhei uma roupa nova, então eu vou pôr a roupa e mostrar que eu ganhei. E não basta colocar a roupa, escreve lá, eu ganhei essa roupa, né, de tal pessoa. Né? Tem tanto absurdo, eu não leio muito isso porque, né, mas as pessoas são muito fúteis, né, muito, sabe, ninguém tem nenhum conteúdo, né? Nenhum conteúdo na sua vida, ficam querendo mostrar para o outro. E aquele que troca de carro, então, nossa, isso daí é um negócio, ele não tira nem o plástico do banco, né? Eu conheço pessoas que compraram carro novo, ficou meio ano com plástico no banco para falar que era carro novo, né? Então é isso que a maioria é. Por que a pessoa assim? Porque está iludida. E está iludida porque não faz serviço a Deus, não faz serviço a Krishna, né, da forma adequada. Então, existem muitos tipos de serviço, como disse lá Acharya Maharaj. O nosso Guru Varga, os Gurus, eles fizeram muitos templos. E o templo tem muito serviço para ser feito. Mas, como foi dito aqui, você está disposto a largar a escravidão ilusória? Porque se você vier morar num templo, por exemplo, né, tem que ter muita fortuna espiritual para morar no templo. Não é qualquer alma que fala, eu vou largar minha vida e vou para o templo. Né? Você não vai poder postar a foto da ceia. Né? Você pode até postar a foto do teu prato da praçada, mas não tem nada a ver com aquela opulência que todo mundo tem. Você vai usar uma roupa branca, o homem, né? Uma roupa branca com um risquinho aqui só, igual do outro. As mulheres ainda têm essa chance de ter várias roupas coloridas, né, os saris. Mas também o intuito não é você ficar mostrando, o meu sari é mais bonito que o teu. Quem está nesse nível é porque não compreendeu ainda.
tem muitas outras religiões, muitos outros locais. Eu já vi um desfile de roupa do homem e da mulher, principalmente da mulher. A mulher é um pouco mais vaidosa, né? Então aquele desfile de roupa, né? Aquele desfile, tem até um desenho animado, né? Não é desenho animado, na verdade, era uma série, né? Todo Mundo Odeia o Chris, né? Não sei se vocês gostavam, eu gostava de ver, né? Todo Mundo Odeia o Chris. E tem dos programas lá, né? Da série, que a mãe dele, a Rochelle, né? Teve um campeonato de chapéu. E foi justamente na igreja, né? Ela frequentava uma igreja lá, eu não sei qual que era, acho que era cristão, né? Que eles cantam muito, né? Eles cantam. E aí tem um campeonato de chapéu uma vez por ano, para ver qual mulher tem o chapéu mais bonito, né? Então isso acontece. Então isso tudo é ilusório, é maia. E aí Silat Maharaj está falando, tem vários templos, venham servir. Não precisa morar no templo, claro, né? Se você vier no templo morar, aí é muito melhor para a alma. Mas você pode ter uma vida, se você tem família, não há problema, mas venha servir no templo. Você é capaz de ficar sem a escravidão ilusória? Você só vem para festivais e canta Haribô, Haribô. Tem muita gente que só fala Haribô, né? Haribô, e vem pro festival, Haribô, e aí pula no festival, Haribô, mas e o resto do serviço? O festival às vezes tem um por mês, cada 2 meses, você só tem nessa época no templo. E quem limpa o templo? Nós temos a oportunidade, né? Veja só, um templo, não é toda cidade que tem um templo. Quantas cidades do mundo tem templo? Eu nem sei quantas cidades tem no Brasil, mas é um número gigante de cidades. Imagina quantas cidades tem no mundo. É toda cidade que tem templo? Claro que não. Nós, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, não chega a 200 templos no mundo. Então, onde tem um templo nosso, é muita fortuna nossa ter um templo na nossa cidade. É muita fortuna nossa ter Deus que veio para o templo. Ele quis vir aqui, não é que ninguém comprou ele. Deus não se compra. Se ele está aqui hoje na forma de uma estátua, de uma murti, ele quis vir. Então nós temos um templo, e no templo você tem serviço o dia inteiro, se você quiser. Se você não sabe o que fazer, vem aqui que eu arrumo. Tem de limpeza, tem que comprar comida, tem que fazer comida, tem que lavar a louça, né? Oferecer só se a pessoa puder, tiver a segunda iniciação, mas tem tanto serviço, fazer guirlanda, trazer flor. Quanto serviço tem? Reforma, sempre tem alguma coisa para fazer, tem lâmpada queimada aqui, ó, em cima, a Carla está aqui conosco hoje, tem uma lâmpada, não é que a lâmpada está queimada, a lâmpada está funcionando, mas o problema é da parte da ligação, que tem um fiozinho lá que ele solta, né? Então, tem tanta coisa para fazer, é só você olhar, tem tanta coisa para fazer. Nós fizemos o festival sábado passado, de Shila Govinda Maharaj, nós penduramos, né, os devotos penduraram essa decoração com folha de manga, né, porque é auspicioso. Já faz 3 semanas amanhã, e está aí ainda. Por quê? Porque eu não tive tempo de tirar, né? E aí estava na obra aqui em cima, né, e o pessoal fazendo, colocando forro, antes de fazer o forro, teve que fazer a parte elétrica, agora está tendo que dar massa corrida na parede, tem tanto serviço. E aí depois disso, mas eu não sei, tudo bem, você não sabe dar massa corrida, você não sabe fazer a parte elétrica, mas tem que limpar o chão depois. Tem tanto serviço. Então o Silat Maharaj está falando aqui, o templo está aqui para nós aproveitarmos da forma correta. Como que é aproveitar o templo da forma correta? Servir. Krishna deu a oportunidade de ter um templo para nós servirmos. Não é só vir aqui ficar Haribô só no festivais. Tantas pessoas nesse mundo não têm onde ficar e elas choram e anseiam por dinheiro, mas o nosso Guru e os Vaishnavas, eles abriram esses templos a tantas facilidades para aqueles que desejam genuinamente praticar a vida espiritual,
que desejam permanecer no templo por amor ao Senhor, tem tanta oportunidade, como disse lá Charles Maharaj, né? Se você não tem dinheiro, venha servir no templo. Venha servir no templo. Eu não tenho onde morar, venha, mas não você vir aqui para ficar querendo o dia inteiro olhar no celular e ter uma vida como você tem na tua casa. Não, você vai morar no templo de repente, você vai ter que ter uma responsabilidade. Você vai acordar cedo, você não vai acordar 11 horas, meio-dia, e acordar cedo é 4h30, 5 horas da manhã. Não acordar às 7 da manhã. 7 horas da manhã já está tendo árabe. Né? Na maioria dos lugares da Índia, pelo menos, 7 horas da manhã já acabou o árabe, já acabou a canção e já está no meio da aula. Porque o árabe começa às 5, às 6 horas da manhã. Então, morar no templo, você não vai ter a regalia que você tem na tua casa, mas você vai ter o melhor para a sua alma. Como disse lá Charles Maharaj, você não tem onde morar, você não tem dinheiro para comer, sempre vai ter praçada no templo. Você não vai morrer de fome. E alguns moram em templos são gordinhos, é sinal que come bem, come bastante, né? Porque não é só gente magra no templo. Porque você come à vontade, né? Você não vai comer pizza de 4 queijos no templo, não, isso não. Mas você vai comer à vontade, ninguém regula a praçada, né? Você vai comer à vontade. Então, nós temos oportunidade. Por que o Guru fez o templo? Por que ele quis ter o templo? Para nós servirmos. Você tem alguma pergunta, Carla? Não? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Algum comentário? Nós temos aqui o Adipurusha e a Amrita Lídia aqui assistindo. O Adipurusha e a Amrita. A Adipurusha sempre faz alguma pergunta. Se quiser fazer, pode fazer, Adipurusha. Fique à vontade. Algum comentário? Então vamos continuar aqui a leitura. Falando sobre Maya, né? Sobre a ilusão. Por que as pessoas não vêm no templo? Porque estão iludidas. Aí Silat Maharaj continua falando. Outro dia, um homem de Jharkhand, é um local da Índia, ele pegou a Japamala. Ele é muito pobre, ele recebeu iniciação, ele pegou a Japamala, ele é muito pobre, mas o seu filho, ele trabalha como pedreiro e carpinteiro. Também veio para este caminho devocional e ele recebeu a iniciação. Quando Bajahari Prabhu não estava aqui, eles ficavam aqui e adoravam as deidades. Eles são muito afortunados por adorar as deidades todos os dias. Nós adoramos apenas por um dia, cantamos apenas por um dia. Depois disso, nós vamos embora para a nossa casa e ficamos presos nos desejos materiais. Por isso é muita fortuna espiritual aquele que mora no templo. Todo dia ele está lá, ele acorda, ele já está no templo. Aí ele toma banho, ele passa a tílaca no corpo, já está servindo. Aí ele abre o altar, quem é o pujari, ou se ele não abre o altar, ele vai cantar para a deidade na hora do arati de manhã. Aí ele escuta a aula, ele canta as canções, aí ele honra a praçada. O dia inteiro ele está servindo. Mas aquele que vem no templo, que mora em família, não tem tanta fortuna espiritual. Mas pode ter, ele pode servir também. Mas ele vem no templo, ele canta um dia, depois ele vai embora. Quando ele volta para o templo? Quanto tempo demora? No festival, tem devotos que só vêm no festival. Então ele fica um mês sem aparecer no templo. Por que é isso? Porque ele tem pouca fortuna espiritual. Só vem direto no templo quem tem muita fortuna espiritual. Só mora no templo aquele que tem muita fortuna espiritual. Mas como que aquele que mora em casa, ele pode ter fortuna espiritual, aumentar
servindo na sua casa e vindo no templo pelo menos uma vez por semana. Silat Maharaj falou, pelo menos, no mínimo, é uma vez por semana. Não é necessário, somente uma vez por semana não é o suficiente, não é necessário, não é o suficiente. Mas pelo menos uma vez por semana. Mas em casa tem que ser todo dia. Então, uma vez por semana no templo, em casa todo dia. E aí você vai ganhando fortuna espiritual. E vai ganhando fortuna espiritual. E o que acontece? Você próprio, você alma, vai falar, não, eu quero ir 2 vezes agora. Aí você fala, agora eu vou 2 vezes no templo por semana. E aí vai chegar um dia, se você continuar a praticar corretamente, que você fala, não, 2 vezes é pouco. Eu quero ir 3. E se você deseja, realmente, você sinceramente quer vir ao templo, Krishna sabe isso. Você não precisa ficar falando para mim, eu quero ir todo dia, mas eu não consigo. Não é isso. O Krishna sabe, se você quer realmente vir no templo todo dia, ele vai fazer um arranjo. Krishna, ele vai fazer um arranjo. Ele pode até mudar você de emprego para você ter uma vida igual, mas trabalhando menos, para você dedicar. Mas ele sabe, se você trabalhar menos, você vem ao templo se dedicar ou não. Ele sabe antes disso acontecer. Krishna sabe tudo, antes de acontecer ele está sabendo. Então, se você quiser realmente, ele vai fazer um arranjo e você vai ter tempo para vir aqui, se você quiser. Porque hoje em dia o tempo é muito curto, né? Todo mundo tem um tempo muito exprimido, já cheio de obrigações o dia inteiro, já levanta atrasado e vai dormir e não fez tudo o que tem que fazer. Todo mundo assim hoje, né? Você vai dormir tarde e fala, poxa, não consegui fazer isso. E no outro dia você já acorda e fala, nossa, não vai dar tempo de fazer tudo. Mas Krishna, se você tiver a vontade de servir, ele vai realmente te dar a oportunidade. Mas isso tem que ser sincero, não da boca para fora. Você fala, eu quero Deus, eu quero me conectar com Deus. É isso a única coisa que podemos pedir. Nem fortuna espiritual nós podemos pedir. Mas a gente pede, porque a gente é muito infantil ainda, né? Então a gente pede. Mas Silat Maharaj falou, a gente tem que servir Deus por amor, sem querer nada em troca. E Ele vai reciprocar conosco. Cada passo que a gente está na direção de Deus, Ele dá 10 na nossa direção. É 1 para 10. Quando você gosta de alguém, quando você dá um pouquinho de amor para alguém, se você é retribuído igual, você já está feliz. 1 para 1. Se for 1 para 1, todo mundo está feliz. Mas Krishna dá 1 para 10. Você dá um passo na direção dele, ele dá 10 na sua. Mas esse passo dele não é te dando algo material. Eu vejo também as pessoas agora, fim do ano, né? E falando, Deus, muito obrigado por tudo que você está me dando. Esse ano foi maravilhoso, muito obrigado. Mas o passo, e ela rezou o ano inteiro. Então ela acha que Deus deu todo esse material para ela, porque ela rezou o ano inteiro pedindo. Não, ela tem tudo que ela ganhou material, porque é o karma dela. Deus só dá o que é bom para quem tem o karma bom. Deus dá o que é ruim para quem tem o karma ruim. Mas esse ruim e esse bom é para quê? Para nós saldarmos a dívida. Porque o karma bom também é dívida. Ninguém entende isso, né? Ninguém reclama do karma bom. Eu nunca vi ninguém reclamar do karma bom. A pessoa pega e fala assim, nossa, eu comprei uma passagem para a Europa, vou ficar meio ano lá passeando. Nunca vi ninguém falar isso. Nem que for 15 dias. Nem que, poxa, né? Eu nunca vi alguém falar assim, nossa, eu tenho tanto dinheiro agora, eu vou para a praia, eu vou para tal lugar. Nunca ninguém reclama do karma bom. Mas o karma bom também nós temos que pagá-lo. Também, por quê? Porque nós não servimos Deus. Quando você faz o karma bom, você não serviu Deus. Porque serviço a Deus não produz karma. Nem bom, nem ruim. Então, aquele que tem karma bom, o que é um karma bom? Vou dar um exemplo de uma pessoa que tem um karma bom. Nessa vida aqui, ela fez algo de deixar alguém feliz nas vidas anteriores, né? E nessa vida ela tem um karma bom. A pessoa bonita. A pessoa que é bonita é um karma bom. A pessoa é rica. O dinheiro é um karma bom. A pessoa é inteligente, é um karma bom.
Tudo que vai dar facilidade para você desfrutar dos sentidos é um karma bom. Mas o karma bom vai te levar para onde? Na próxima vida, provavelmente, você usou karma bom para quê? Para desfrutar. E na próxima vida, você vem feio, você vem pobre, você vem com um monte de problema. É assim que funciona. Normalmente é um ciclo. Numa vida você está bem materialmente, na outra vida você está mal. E assim vai indo. É um ciclo. Por quê? Porque é difícil a pessoa que tem um karma bom e ela faz caridade. A caridade vai te dar karma bom, mas não é servir Deus. Então, você tem que voltar para o mundo material para cumprir esse karma bom. É difícil compreender isso, porque a gente foi criado no cristianismo, né, no judaísmo, a visão judaico-cristã. Então, você tem que ser bonzinho. Mas ser bonzinho, no máximo, vai te levar para o céu material. Não vai te levar para o mundo transcendental. Ser bonzinho, a caridade não te leva para o mundo transcendental. Por quê? Porque não é servir Deus. Servir Deus é servir o outro, sim. Servir Deus é servir o outro, mas o outro não é o corpo, o outro é a alma. Isso que nós temos que compreender. Todo mundo tem que compreender isso. Nem nós que recebemos iniciação não compreendemos isso. É muito difícil, porque nós fomos criados dessa forma. Tem uma pessoa, né, que é iniciada e ela virou para mim e falou: eu estou numa fase que eu não estou podendo ajudar o templo agora financeiramente, não posso doar um valor por mês, porque eu estou ajudando uma amiga que está muito necessitada de dinheiro. Então veja só a falta de compreensão dessa pessoa. Ela está ajudando a amiga, que o karma da amiga é estar sem dinheiro. Se ela está ajudando a amiga com dinheiro, algum dia a amiga vai ter que ficar sem dinheiro, porque ninguém tira o karma de ninguém. Ela só está prorrogando o karma da amiga. A amiga tem a oportunidade de estar sem dinheiro para pagar o que ela fez, pagar o karma dela, aí você vai e se ajuda. Em vez de ela estar colocando o dinheiro na consciência de Krishna, que é servir Deus, ela está tentando tirar o karma da amiga. Mas ela não vai tirar o karma da amiga. Em algum momento, a amiga vai ter que passar pela dificuldade de não ter dinheiro. Ninguém tira o karma de ninguém. Se você dá comida para aquele que está passando fome, em algum momento ele vai ter que passar fome. Aí você pode pensar assim, que nem já me falaram: mas eu vou alimentar a pessoa até o último dia de vida dela. Tá, mas na próxima vida ela vai ter que passar fome. Se o karma dela é passar fome, ela vai ter que passar fome. Eu perguntei para Srila Acharya Maharaj em 2010, quando ele veio para o Brasil, eu perguntei para ele sobre sacrifício de animais. Eu falei de animais porque no ser humano é contra a lei, mas todo dia é feito isso, né? Mas enfim, a eutanásia é feita todo dia do ser humano, mas não é divulgado, né? Então, isso daí, o médico chega e fala para a família: não tem mais jeito, tal, eu vou dar uma sossegada, vou dar um tranquilizante, né, para a pessoa. É o estado paliativo, né, que eles falam: entrei em estado paliativo e tal, né? E aí, quando o médico vê que está sofrendo muito e tal, ele dá uma dose um pouco maior de analgésico, uma dose um pouco maior de anestésico e tal, e a pessoa vai embora, né? Então, isso é feito constantemente, mas não é divulgado porque é contra a lei. Mas com animais é permitido, né? Você está com um cachorro muito ruim, o gato, o que for, você vai lá no veterinário, no médico veterinário, fala: não dá mais, tal, aí ele aplica uma injeção lá e acabou, né? E eu perguntei isso para Srila Acharya Maharaj, e ele falou assim, eu falei: qual a visão do Gaudiya Vaishnavismo sobre a eutanásia, o sacrifício de animais? Ele falou: ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E eu expliquei para ele, falei: porque tem animal que está sofrendo muito, né? Insuficiência renal. Quem já teve cachorro velho, gato velho, insuficiência renal, o quadro é feio. O animal começa a convulsionar, né? Por excesso de ureia no sangue, né? Uremia e tal. É feio, o quadro é feio. E aí, eu não vou falar todo o quadro porque, né, vocês vão ficar meio assim, né? Tem pessoas que não gostam, mas é feio, o animal sofre muito, né? E aí você vai no veterinário, é muito fácil, né? Você vai lá e fala: dá uma injeção nele e acabou, né? E aí Srila Acharya Maharaj falou:
Esse sofrimento que você acha que você tirou do animal, você tirou agora. Mas a alma, o animal não é, ele não é o animal, ele é a alma que está no animal. Tem uma alma lá, e é a alma que tem que passar por isso. Ela tem que ter um corpo que vai passar por isso. Porque a alma não sofre, mas quem sofre é a mente. Né? A mente sofre, a alma não sofre. Mas a alma vai num corpo que a mente tem que sofrer. Então, se você fizer a eutanásia num animal que está muito doente, passando muito mal, ou um ser humano, né? Na próxima vida ele vai ter que cumprir esse período que você tirou de sofrimento. Em algum momento ele vai ter que cumprir esse sofrimento. Ninguém tira o sofrimento de ninguém. O único que tira é Krishna, é Deus, mas em uma única circunstância Krishna tira todo o karma nosso, o bom e o ruim. Em qual momento? Quando nós nos rendermos totalmente a Ele. Quando você estiver totalmente rendido a Ele, amando Ele puramente, Ele tira todo o seu karma. Porque o karma tem o karma manifesto e o karma imanifesto. Então, agora nós estamos passando pelo karma que está se manifestando agora. Mas nós temos o karma na forma de semente ainda, que nem brotou. Nós temos muito karma ainda. Por isso que se você parar de produzir karma agora, né, você é como um navio ou um barco. Quando você desliga o motor, ele continua andando. O carro não, o carro se breca e para na hora. Né? Mas o navio, ele não para, ele continua andando e andando. E o karma é a mesma coisa. Então, o karma que nós estamos produzindo nessa vida, a gente não vai cumprir somente na próxima vida. São nas próximas vidas. E o karma que nós estamos cumprindo nessa vida é o karma não somente da vida anterior, mas de vidas e vidas anteriores. Então, tem karma que está na forma de semente ainda. Ele nem brotou. E ele vai brotar provavelmente na próxima vida. Mas a gente já vem com karma estipulado para essa vida. Nós quando a gente entra no corpo material, nós alma entramos no corpo material, a gente já vem estipulado a quantidade de karma até o último dia de vida, bom e ruim. Tá todo mundo louco, desesperado, aí vai jogar na Mega Sena, né? E que vai correr, não sei quando que vai correr aí, né? Todo mundo querendo, né? Ilusório, todo mundo lá desesperado. Tem gente que, os velhinhos normalmente, guardaram dinheiro, tomaram remédio, guardando dinheiro para ganhar na Mega Sena. Mas está marcado se você vai ganhar ou não. É o karma bom. Já está marcado quem vai ganhar. Não é a bolinha lá que vai ser sorteada. A bolinha vai cair naquela pessoa que tem um karma bom para ganhar. Já está tudo planejado. A gente não compreende isso, né? Mas a gente está com a nossa quantidade de karma já estipulada. A única exceção é, como eu falei, Krishna pode tirar tudo isso se nós nos rendermos a Ele. Porque ninguém entra no mundo transcendental com karma. E quando você se render totalmente a Ele, mas se render a Ele não é fazer o que nós fazemos. É aquela pessoa que realmente se rendeu totalmente a Ele. Vive 24 horas para Ele, servindo Ele, sem querer nada para si, somente para servir. Nós estamos longe disso. Eles aqui estão nesse estágio, não nós. Então aí sim, Krishna tira todo o karma nosso. Mas quando a pessoa está nesse estágio, ela nem está preocupada com karma. A pessoa que está no estágio desse, ela não está preocupada se ela está sofrendo materialmente ou não. O guru não está preocupado se ele está com dor ou não está com dor. O guru tem dor? Claro que o guru tem dor. Se ele bater a perna, se quebrar a perna, ele vai sentir dor também. Ele tem um corpo material humano. Mas ele não está preocupado, por quê? Porque ele está em êxtase servindo Deus. O guru genuíno, os devotos puros de Deus, não é somente no mundo transcendental que tem esse êxtase eterno. O guru também está nesse êxtase. Um devoto puro de Deus, ele vive aqui na Terra, mas ele tem um êxtase profundo. Não importa o que aconteça com ele. Eu já contei várias vezes essa história, até a Carla já ouviu, daquele devoto que pegou a larva que caiu no chão e pôs no braço de novo, né? Então, já contei isso, você já ouviu isso. Por quê? Porque ele não se vê como corpo, ele está feliz, não interessa se o bicho está comendo o músculo dele ou a pele dele, ele está feliz, ele está em outro estágio.
Ele é a alma, ele realizou que ele é a alma. Então, mas isso só virá como? Só virá com a prática devocional correta. É difícil praticar corretamente? Não. Se alguém falar para você que você se conectar puramente com Deus é fácil, essa pessoa está te enganando. Não é nada fácil, mas é o único caminho. Não é nada fácil se conectar puramente com Deus, mas é o único caminho, não há outro caminho. Se alguém te falar, não, faça isso, faça aquilo, não precisa ser radical. As pessoas têm mania de falar, né? Você é muito radical. Sim, você tem que ser radical para servir Deus. Na verdade, tudo no mundo material tem que ser radical. Você quer entrar na melhor universidade, você tem que ser radical, você tem que estudar. Eu garanto que quem está se preparando, né, algumas universidades já foi o vestibular, né, nem acompanho mais isso e tal, mas enfim, mas deve ter alguma ainda que vai ser o ano que vem, né, universidades e tal. A pessoa que quer realmente, ela não vai ficar horas e horas e horas passando com a família agora no Natal e no Novo, ela vai estar estudando. Quem realmente tem um foco, um objetivo, ele vai estar estudando. Aquele que tem um objetivo na vida, e o nosso objetivo final é amor puro por Deus, ele vai estar se sacrificando sim. Quem não se sacrifica não vai conseguir nem algo material e muito menos transcendental. As pessoas reclamam, poxa, aquele médico lá, ele cobra R$2.000 uma consulta, né? Já tem médico que cobra R$2.000 a consulta. E aí, quem que está falando isso? É aquele que nunca estudou, normalmente, ou estudou pouco. E aí no fim de semana, enquanto o médico estava lá ralando, lendo livro, estudando, ele estava jogando futebol, bebendo cerveja, comendo churrasco, se divertindo com a família, enquanto o outro estava lá enfiado no livro. Aí ele só vê o resultado, ele não vê o que a pessoa fez, né? Da mesma forma, como que a gente vai ter amor puro por Deus? Ralando. E não é uma ralação pouca, não, é muita. Vai ter um dia que você está cansado e você fala, não, eu vou servir Deus. Deus não pode ficar sem ser servido. Não que ele precise, mas é uma obrigação. Deus gosta do serviço responsável. Você fala, eu vou me responsabilizar por fazer isso. E você tem que fazer todo dia. Não importa como você esteja. Isso Deus gosta, serviço, o guru gosta disso. Serviço responsável. Mas a maioria não faz por quê? Porque não tem dinheiro envolvido. Se a pessoa está mal no dia, está mal, acorda com diarreia, sei lá, acorda mal, né? Todo mundo já teve isso, claro, né? Acorda mal, ela vai trabalhar, por quê? Ela toma um Imosec aí, alguma coisa, e ela vai trabalhar, porque tem dinheiro envolvido. Né? Ou ela perde emprego, ou enfim, tem dinheiro envolvido. Mas, se você está com diarreia, você fala, hoje eu não vou no templo, eu estou mal. Porque você não vê o resultado na hora. A gente não vê resultado, nem tem que ficar procurando o resultado. Mas se tem algo envolvido, dinheiro envolvido, aí a pessoa faz. Se não tem, a pessoa não faz. Isso é ilusório. Isso é porque Deus sabe se você tem condição de vir ou não. É claro, se você não tem condição de vir, Deus está sabendo. Não precisa ficar colocando no Facebook, mentindo ou falando para o outro. Deus vê tudo. Mas, como não tem nada envolvido material, é somente o ganho espiritual. O ganho espiritual a gente não é palpável assim. Né? Existe algum aparelho que você mede quanto você evoluiu espiritualmente? Não tem nenhum aparelho. Você vê isso através das atitudes, né? Você tem mais vontade de servir, você tem mais vontade de ler um livro espiritual, você tem mais vontade de ler a aula, né? Por exemplo, quase todo dia postado uma aula no grupo do templo, né? E aí, quando você está assim, querendo, e você está com um resultado devocional, você fica pensando, nossa, que hora que vai colocar a aula para eu ler? Né? Essa é uma pessoa que está realmente com aquele desejo de ler, com aquele desejo de servir, né? Poxa, não vai fechar no Natal no Novo? Não, que legal, eu vou lá, né? Infelizmente tem pouquíssimas que praticamente ninguém está assim, né? Mas enfim, isso daí é um sintoma de falar, não, a pessoa realmente ela quer, ela está. Por que ela quer? Porque ela está praticando, e Krishna reciproca 1 para 10. Você faz o serviço para ele, ele te dá 10 vezes mais.
a retribuição de Krishna não é com dinheiro, com nada material, com bom relacionamento, com nada material. A retribuição de Krishna, o retorno dele qual é? O retorno dele é mais serviço, é fé nele. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta aqui, e aí vamos cantar a Nama Sankirtan Hari Harai. Tem alguma pergunta, Carla? Não. Ah, tem assim, ó, fazia tempo que eu não olhava, né? Deixa eu ver aqui. É a Amrita Lili, tá vendo? Eu falei. Ah, a pergunta é do Adipurusha. Eu falei com a Adipurusha, sempre tem uma pergunta, né? Mas é bom a pessoa fazer pergunta, porque aí a aula fica direcionada para a dúvida da pessoa, né? É importante. Normalmente a pergunta de um é a pergunta de todos, né? Então é importante fazer perguntas. Então a pergunta do Adipurusha Prabhu, é o esposo da Amrita Lili, para quem não conhece. Aí a Amrita fala assim: todo mundo fala de sorte, agora está todo mundo jogando, eu já falei isso, né? Está todo mundo jogando na Mega Sena da virada, mas se não for o karma da pessoa, ele não ganha nada e ainda fica na frustração, não é? E deprimido, as pessoas ficam deprimidas. Sim, ela fez essa pergunta, o Adipurusha fez a pergunta, eu nem tinha lido, né? Mas eu falei justamente isso, né? Mas isso daí você sabe o que acontece, né? A Amrita dá risada aqui na próxima comentário dela, ela fala assim: telepatia em Prabhu. Respondeu antes de eu perguntar, né? Então, Amrita, várias vezes aconteceu comigo isso também, de eu estar pensando, eu nem tinha feito a pergunta para Silachara Maharaj, né? Eu nem tinha feito a pergunta, ou para outro monge que estava dando aula, alguém que está dando aula, e eu pensava, vou perguntar isso, e logo em seguida a pessoa que está dando aula fala. Então tem essa conexão, claro que tem, porque quando a pessoa dá aula, quem está dando aula, não é ela que está dando aula, ela está sendo usada para dar aula. Gurudeva está usando agora, por exemplo, agora nesse instante, está usando meu corpo, minha boca para falar o que ele quer que eu fale. Não sou eu que estou falando, nossa, né? Aí que está o erro e o perigo da pessoa falar, nossa, que aula boa que eu dei hoje. Né? Nunca a gente pode pensar isso, porque não sou eu que estou dando aula, eu estou sendo usado. Se eu estou cantando bem, eu estou sendo usado para cantar bem. Se eu estou fazendo Arati bem, eu estou sendo usado. A gente tem que ter a compreensão que a gente não faz nada, o Guru está usando o nosso corpo para fazer, como uma ferramenta. Você quer apertar um parafuso de fenda, você pega a chave de fenda. E o Guru é quem aperta, e nós somos a chave. Então, ele quer apertar o parafuso, ele quer servir Deus, ele usa nós para isso. Por isso a importância de ter um Guru genuíno. A gente não consegue apertar o parafuso sozinho. A chave não vai sozinha lá e aperta o parafuso. Tem que ter alguém por trás. E esse alguém é o Guru. Se não tiver um Guru genuíno por trás, no caso hoje encarnado, na minha visão, Srila Tilakamani Maharaj. Então, ele é o presidente Sevaitacharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, se ele não estiver por trás falando, instruindo o que deve ser feito, não é serviço. Se você ler um livro espiritual sem o Guru falar, não é serviço a Deus. Porque não tem ninguém te orientando, foi a mente. Toda vez que você faz algo que a mente que está mandando você fazer, vai produzir karma. Se você vai visitar um local sagrado, sem o Guru orientar, você está produzindo karma. Se você cantar Japamala, tem muita gente hoje cantando a Japamala, cantando uma mantra Hare Krishna sem ser iniciado.
Você está usando sua mente, não é serviço a Deus. Srila Siddhar Maharaj, o primeiro guru lá, ele fala: quem compra a japamala em algum lugar e canta uma mantra, está fazendo exercício para os dedos. Somente isso. Tem que ter um guru por trás. Tem que ter um guru genuíno, claro, por trás. Senão não há serviço a Deus. Por isso, na iniciação é dito que você nasceu naquele momento para a vida espiritual. Aquele que não tem iniciação não nasceu ainda para a vida espiritual. O corpo está lá, mas por isso a pessoa recebe um nome espiritual. Ela nasceu naquele momento para a vida espiritual. Mahaprabhu, Deus teve um guru. Para que Deus precisa de alguém para orientar ele, se ele orientou todo mundo? Krishna teve guru. Por que Krishna precisa de guru? Por que Mahaprabhu teve guru? Para dar o exemplo que não há como você evoluir sem um guru genuíno. O guru genuíno é aquele que sabe as escrituras e não só sabe, ele pratica o que ele sabe. A vida dele é o que está na escritura. Você vê os gurus que estão aqui do lado, quem conheceu e quem conhece, quem vê a vida, é o que está na escritura, a rendição. Não tem nenhuma dúvida disso, né? Então, Adipurusha, a tua pergunta aqui, né, foi respondida antes, mas foi bom você perguntar, senão eu talvez não falaria, não falaria esse exemplo, né? Então, se você tiver mais algum comentário, mais alguma pergunta, pode fazer. E nós vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, mas no final, se tiver alguma dúvida, eu posso tentar respondê-la. Vamos então agora na página 60 do livro grande, cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, e depois eu olho quem está participando conosco aqui da transmissão. Amanhã teremos programa normal, de manhã à noite, dia 1º também, né? Se Deus permitir, e eu não ficar doente, vai ter o programa, né? Vai ter o programa devocional. Eu pretendo estar aqui, claro, fazendo os programas, não vamos parar. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Deixa eu aumentar o som aqui. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Govinda Ram Shri Madhusudan.
Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Nitai Jaya Gora, Jaya Nitai Jaya Gora, Jaya Nitai Jaya Gora, Jaya Nitai Jaya Gora, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco aqui da transmissão hoje. Temos aqui presencialmente hoje conosco a Carla. E agora aqui pela internet nós temos aqui a Amrita Lili Yodi Purusha Prabhu, né, que fez a pergunta que eu falei. Temos aqui também o Ishan Krishna Prabhu assistindo conosco. A Malini Devidasi também. A Juna Krishna Prabhu lá da Costa Rica. Ele é venezuelano, mas mora na Costa Rica. O Rimon Ghosh Prabhu, ele é de Bangladesh, mas ele mora aqui em São Paulo. Está assistindo também. O Ronaldo Meira. A Maria da Penha também conosco aqui, e Premarupa Devidasi, que não mora no Brasil também. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Enquanto isso, vocês vão terminar a live olhando a deidade, olhando as deidades aqui do Templo de São Paulo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui participando.